bom. E assim tem sido com a nossa vida. Amém? Vamos à palavra de Deus. Eu quero trazer uma breve meditação para os irmãos neste domingo. Convido você a abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 65. Quinta-feira nós ministramos também sobre Isaías, capítulo 6. Hoje, novamente, eu quero citar um versículo do capítulo 65 de Isaías, o versículo 4. Amém? Nós vamos ler ele. Marque aí na sua Bíblia, você que trouxe ela, trouxe caneta, traga a sua Bíblia, traga a caneta, traga papel, para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Traga o óculos, né, Alex? Alex fez um óculos novo, irmão. Olha lá, ó. Glória a Deus. Está parecido mais com meu pai agora. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, versículo 4 do capítulo 65. Diz assim a palavra de Deus. Desculpa, Cauê, 64. Desculpa, irmão, 64, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Na versão Almeida diz: desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu quero começar essa ministração fazendo uma pergunta para você. Você ainda está esperando no Senhor? Amém ou não? Quantos estão esperando no Senhor aqui nessa noite? Amém? Algumas semanas atrás, meus irmãos, eu fui indagado, foi feita uma pergunta para mim, de uma pessoa que está, ministerialmente, está em evidência, está com notoriedade, e talvez na posição que ele está, a visão que ele tem como sucesso, como está certo, é só o que ele está vivendo. E eu fui indagado em um momento em que eu estava trabalhando, e para que os irmãos talvez que não saibam, eu voltei a trabalhar na rua como motoboy. E talvez essa pessoa, achando como um demérito, eu encontrei ela justamente quando eu estava trabalhando, achando como um demérito, me fez uma pergunta, mas que parecia simples, mas que eu entendi que por trás dela trazia um questionamento espiritual. A pergunta justamente foi sobre a minha idade. Quantos anos você está, Felipe? E eu respondi: dia 15 eu completo 37. Mas sabe quando para ali, não tem mais o assunto, e eu fiquei me perguntando, por que foi feita essa pergunta para mim? E eu entendi que essa pergunta tinha a ver com o lugar e a posição que aquela pessoa me encontrou. Essa pergunta trazia consigo algo como quem quisesse dizer assim: você já está com 37 anos e é isso? Você já está com 37 anos e você não está vendo que você está atrasado no que Deus tem para você? Você já tem 37 anos e, em vez de viver
ministerialmente, o que Deus tinha para você está aí, fazendo entreguinha de lanche? Irmãos, o diabo é sujo. E nas entrelinhas, aquela palavra, ela quis achar lugar no meu coração, depreciando o tempo, o momento. E olha só, o período que eu estava vivendo tinha tudo para vir como uma palavra que me derrubaria e me largaria no chão, irmão. Tem hora que não é assim, irmão? Tem hora que você já está passando por um vendaval, e vem umas palavras que, em vez de te levantar, te joga, né, mais para a lona ainda. Mas, irmão, louvado seja Deus, que eu estava bem no Senhor. E aquela palavra bateu como se eu tivesse não, eu tenho uma armadura que a palavra diz que nós temos espiritualmente. Ela bateu e voltou, não achou lugar no meu coração. Sabe por quê? Porque eu estou exatamente onde eu deveria estar. Eu estou vivendo exatamente o que Deus estabeleceu para mim viver. Eu sei que o período como trabalhando como motoboy na rua, fazendo entrega, vai passar, irmão. Mas hoje eu faço dando glória a Deus, porque eu sei que a minha vida está nas mãos dEle. Mas o fato é, irmão, nós temos que saber esperar. Você sabe esperar no Senhor? O profeta Isaías, nesse versículo, ele nos ensina, irmão, que já passou eras, já surgiram reis, mas desde a antiguidade, nunca se viu um Deus que faz o quê? Põe o versículo para a gente, Cauê, por favor. Um Deus que trabalha. Mas para quem que ele trabalha, irmão? Para aquele que nele espera. Um ponto a se entender aqui, irmão, é que esse trabalha, não é que Deus é nosso funcionário, não, irmão. Tem igreja que vai ensinar crente a determinar, já viu isso? Você tem que dobrar o seu joelho, e você tem que determinar, você tem que exigir de Deus. Irmão, a Bíblia não nos ensina isso. Quem é, como o Cacá disse aqui, quem somos os servos? Somos nós. Ele é o Senhor. Esta palavra, você que está aí acompanhando, anotando, você pode até marcar aí. Esse trabalha, nós poderíamos traduzir como age. Ele age em favor de todo mundo, de quem se precipita, de quem acha que sabe como deve agir. Não, irmão. A Bíblia está nos ensinando nesta noite que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Sabe qual é o convite de Deus para nós essa noite? Está esperando em Deus? Continue neste lugar. Deus está no controle da sua vida. Continue. Espera no Senhor. Anima-te, a palavra diz, e Ele trará o desejo do teu coração. Esta é o que a palavra diz a nós, irmão. Agora, por que esperar é tão ruim, irmão? Por que os irmãos acham? Por que esperar é tão ruim? Quando nós vamos a um hospital, e nós temos um aqui do lado, e a gente pega aquela senha, se for do SUS, né? Se bem que o convênio hoje em dia não está também tão diferente, né? A partir do momento que você põe os pés no hospital,
Qual é o nome que colocam até uma etiqueta em você? Você passa a ser um paciente. Mas nós somos pacientes lá? O que esses médicos estão fazendo? Horário de café essa hora? Por que não chamou? Por que passou aqui na minha frente? Irmão, você tem uma etiqueta no seu peito de paciente e você está a milhão lá. Você quer ser atendido logo, você quer passar na frente. Mas quem está em uma posição de paciente, tem que aguardar, tem que esperar a hora certa, tem que ser chamado pelo médico e ser examinado. O que está acontecendo? E ele vai falar o que você tem que tomar, ele vai falar o que você pode fazer, ele vai falar o que você tem que evitar. Eu já nem vou no médico muito, né? Toda vez que vai, é toda essa história, tem que emagrecer, tudo é emagrecer para eles, irmão. Eu sei que eu tenho que emagrecer. Mas é que eu estou ali na posição de paciente, e a obrigação dele falar para o paciente, qual é o caminho da melhora. Irmão, nós estamos falando aqui que Deus age, mas Ele não age em favor de qualquer um. Ele age em favor daqueles que nele esperam. A sua esperança está em quê ou no quê, irmão? Sabe por que a gente odeia esperar, irmão? Sabe por quê? Porque a espera dá um grito para nós. Sabe qual é o grito que a espera dá? Você não está no controle. A espera grita para nós, e a gente não quer ouvir isso. Você não está no controle. Espera. Mas é esperar até quando, irmão? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre a espera é que Deus vai mostrar o momento certo que a gente vai sair dela. Você se lembra do Salmo 40? O que Davi disse lá? Como começa o Salmo 40? Quem lembra? Esperei. Mas como foi essa espera? Com paciência. Aonde? No Senhor. Põe o Salmo 40 para a gente, Cauê, por favor. Eu esperei, ele está falando aqui, na NVI aí, Almeida, obrigado, Cauê. Olha só o que Davi escreve, irmão. Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o versículo 2. Tirou-me da onde? De um lago horrível, de um charco de lodo, após os meus pés, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmão, nesse tempo de caminhada, é que Deus vai permitir esses momentos em nós. Uma coisa que eu tenho aprendido é que se a gente resolveu entregar a vida para Ele, Ele vai, de propósito, nos colocar nesses lugares. Ele vai nos colocar em uma posição aonde o telefonema, para quem tem dinheiro, não resolve. Ele vai nos colocar numa posição que uma conversa com o pastor não resolve. Ele vai nos colocar numa posição que só há uma coisa a fazer: depositar a esperança nele, olhar para cima e dizer: Jesus, eu não tenho outra solução,
age, trabalha, se move em meu favor, porque eu não tenho como ir para a direita, eu não tenho como ir para a esquerda, eu não tenho como ir para frente, eu não tenho como voltar atrás, eu não tenho outra possibilidade, senão esperar em Ti. Quem já viveu tempo assim, irmão? Eu já vivi. Talvez eu falo a pessoas que estão vivendo hoje esse momento. Talvez eu falo a pessoas que estão sendo alcançadas na live, que estão passando exatamente por esse momento. Ele pensa em, eu vou ligar para quem? Eu vou contar com quem? Irmão, você já parou para pensar que pode ter sido Deus que colocou você nesse lugar, para que você comece a praticar o que você diz que crê? Você parou para pensar, irmão, que se a gente diz que crê em algo, uma hora esse algo vai ser provado? Você já parou para pensar nisso, irmão? Se você diz que crê em algo, uma hora isso vai ser provado, irmão. E é aí que pega. Uma coisa é tudo tá bem, e a gente chegar no culto e dizer assim, tá tudo maravilhoso, irmão. A casa tá bem, a conta tá uma maravilha, tudo beleza, o carro não falha, não quebra, né, Mi? Oh, glória! Aí a gente canta, estufa o peito e diz, ainda, tá até rindo, ó, que seja dor. Até rindo. Deus, é? É vero? Tem certeza? Aí vem uma dorzinha, irmão. Deus não me ama. Vou largar a igreja. Está errado. Ninguém está nem aí para mim. Não é assim, irmão? É ou não é? Só comigo acontece isso, irmão? Hã? O pastor, então, meu Deus do céu, eu que causo todas as dores, todo mundo, irmão. Não me ama, não me quer. Mas o fato é, você já parou para pensar que Deus está provando aquilo que você diz que crê? Deus está colocando à prova aquilo que você canta? Deus está colocando à prova aquilo que você coloca no status do WhatsApp? Aquilo que você coloca lá no Instagram, na bio do Instagram? Você já parou para pensar que Deus vai começar a testar se isso é verdade ou não? Como eu digo que creio em milagre, só com o milagre dos outros? Como eu digo que eu espero no Senhor, se eu não tenho paciência e sou precipitado? Sabe de onde surgiu a palavra precipitado, irmão? Pensa agora num precipício. Você chega na ponta e se precipita. Olha o significado da palavra precipitação. É chegar num monte alto, brincar ali e se jogar. Irmão, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Se você está no centro da vontade de Deus, andando de acordo com o que Ele tem para a sua vida, você não está adiantado, você não está atrasado, você está exatamente aonde deveria estar. A gente precisa entender, irmão, que algumas coisas também não virão na nossa vida. A gente precisa ser franco, que ainda que o Edir Macedo diga que todo mundo será milionário, a gente precisa ser franco, irmão. Tem gente que vai passar a pindaíba até o último dia da vida e ora para ter o dinheirinho do caixão. Sabe por quê, irmão? Porque Deus sabe que se a gente tiver dinheiro, talvez a gente se perca. E se o dinheiro for fazer a gente se perder, Deus não vai dar, Ele vai fazer a gente chegar no céu de glória, mas com a carteira vazia.
Duro, na dureza, irmão. No cheque especial, mas pagando, hein, por favor, irmão. Pega um mês, paga o outro, pega um mês, paga o outro. Passa o cartão ali. Naquela luta, irmão. Mas caminhando para o céu. Caminhando para a glória. Continuando fiel. A gente precisa entender isso, irmão. E ter a paz, que ainda que se Deus não me fizer um milionário, eu não largo Ele por nada. Ainda que Deus não realizar o meu pedido de oração, eu não largo Ele. Irmão, eu acredito aqui que nenhum de nós seja melhor que o apóstolo Paulo, irmão. Quem aqui pode se declarar melhor que Paulo? Um homem. Alguém aqui, eu vou começar com essa pergunta. Alguém aqui já viu o céu? Já teve uma visão do céu? Quem já teve uma visão do céu aqui? Paulo teve. Ele teve num dia, Deus leva ele no céu, ele olha tudo, ele fala assim, ó, eu não vou escrever, nem vou escrever o que eu vi lá, porque são coisas que não são lícitas ao homem dizer. Eu não posso, eu não sei como escrever isso. O que eu vi lá é tão glorioso. Mas ele fala assim, ó, porque eu tive essa visão, Deus colocou um espinho na minha carne. Já pensou, irmão? Ele pediu para ter a visão? Não. Mas Deus deu. Quando ele volta, Deus coloca um espinho. O que era esse espinho? A gente não tem a clareza. Alguns dizem que Paulo contraiu uma doença nas vistas e ele tinha uma dificuldade de enxergar. Pode ser uma das possibilidades. Mas o interessante é o que eu quero que você entenda, é que depois que ele recebeu isso, Deus revelou para ele por que estava colocando o espinho. Paulo, sabe por que você vai receber esse espinho? Para que você não fique soberbo. Para que eu não ficasse soberbo, foi-me colocado um espinho na minha carne. E olha a conclusão, que é o que eu quero chegar aqui nessa noite, irmão. E ele conclui assim, ó, eu orei 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho. O que Deus respondeu para ele, irmãos? Quem lembra? N-A-O-Tio. Não vou tirar, Paulo. Você já pensou, irmão? Paulo orou por outros e Jesus curou. Quando era nele, Jesus falou, negativo, eu não vou tirar. Por que, Jesus? Porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí, irmão? Você continuaria crente, irmão? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmão. Se Deus não respondesse mais nenhuma oração que você tem feito, você permaneceria firme? Até o último dia da sua vida? Você permaneceria fiel a Deus? Responde aí para você mesmo. Isso que você está querendo tanto, se Deus não fizesse, você permaneceria fiel a Deus? Isso diz muito sobre a nossa fé, irmão. Isso diz muito em quem nós temos crido ou não. Mas nessa noite está sendo colocado diante de nós, irmão. Qual é o caminho que o crente deve seguir? E esse caminho é um caminho de espera. Mas essa espera aqui, irmão, não pensa que é na rede, tomando água de coco, não, irmão. É uma espera buscando que Deus haja. É uma espera se derramando. Irmãos, eu já fui em culto, que você está assim, ó, ministrando, daqui a pouco levanta uma irmã
ou um irmão, geralmente as irmãs que são mais rendidas, o homem é mais durão. Mas daqui a pouco levanta uma irmã do meio da igreja e se joga aqui no altar, clamando, pedindo para Deus. A gente ministrando, a gente não sabe nem o que fazer. E às vezes um desavisado quer ir lá e arrancar a irmã de lá, e você tem que falar, deixa aí. Deixa ela aí. Ela está buscando no lugar certo. Ela está buscando ao único que vê ela na espera e pode tirar ela desse lugar. O que você tem feito na espera, irmão? Isaías está nos ensinando, irmão, desde a antiguidade. Uns esperam em Maria, outros esperam nos deuses do Egito, outros esperam em Pedro, em qualquer outra coisa, em Buda. Mas Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus, está dizendo que até o tempo dele, desde a antiguidade, não se viu um outro Deus que age, trabalha. Para quem? Para aqueles que nele esperam. Em quem você está esperando, irmão? Em quem você está esperando? Olha só o que Salmo 135 diz para a gente, irmão. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda. E espero aonde, irmão? E espero na sua palavra. Olha a vantagem que a gente tem aqui, irmão. Deus é um Deus, irmão, que talvez deixou você em um tempo de espera em uma área. Mas eu afirmo com todas as palavras, com todas as letras, existe uma palavra sobre a tua vida. E é nela que você deve se agarrar. É ela, porque ela é o próprio Cristo. É ela que nos traz esperança. Se você não lembra de mais nada e está nessa espera, eu quero te lembrar nessa noite que sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família, há uma palavra. Meu pai contou meu testemunho, parte do meu testemunho aqui, irmão. Mas quando eu nasci e tive esse diagnóstico, já tinha uma palavra sobre a minha vida. A palavra era, antes de eu nascer, esta criança, assim que vier ao mundo, Deus vai começar a usar ela. Já tinha uma palavra para se agarrar, irmão. Eu tenho certeza. Deus não larga a gente, irmão. Deus não larga o crente, igual aqueles busão lotado, irmão. Que você está procurando, você fica ali, ó. Cadê o ferro para eu me segurar, irmão? Deus nos deixa talvez na espera, mas tem uma palavra para a gente se agarrar. Qual foi a palavra que Deus liberou? Olha o que Salmo 135 está dizendo, irmão. Olha o que está falando para nós. Eu espero na sua palavra. Eu não vejo movimentação. Eu estou em cima de uma moto com 37 anos. Aos olhos humanos é decair. Irmão, mas só os olhos humanos, só quem quer trazer uma palavra para me fazer para baixo, não, mas tem uma outra palavra, que é acima destas palavras, é a palavra de Jesus, que é Ele que cuida da minha vida. A gente quer ser melhor que Jesus, irmão. Jesus que é Jesus, esperou 30 anos, irmão. Jesus precisava esperar 30 anos, irmão? Olha o que Jesus se sujeita, irmão. Jesus se sujeita a ser um bebezinho que tem as suas necessidades limpas por uma mulher.
Jesus se sujeita a ser amamentado. Irmão, olha que loucura, irmão. O rei do universo está sendo amamentado por uma mulher, alimentado por uma mulher. O rei do universo se sujeita a sentar com um homem que o ensina carpintaria, irmão. Você já parou para pensar nisso? José, irmão, querendo ensinar Jesus. Jesus, o prego aqui você coloca assim. Jesus, aqui a cola é desse jeito. Você já parou para pensar nisso, irmão? Jesus poderia falar, calma aí, deixa que eu te ensino, José. Mas Jesus sentou, irmão, na paciência, porque havia um tempo estabelecido. Aos 30 anos, observe isso, irmão, aos 30 anos, ele espera 30 anos para trabalhar só 3 anos e meio, irmão. A faculdade, imagina se fosse assim, a faculdade? A faculdade foi 30 anos, trabalhou quanto? 3 anos e meio só. Mas ele senta, e no momento certo, as talhas estão sobre a frente dele, e ele diz, leve ao mestre-sala, porque era água, agora é vinho. Era vergonha, receba esta palavra no seu coração agora, era vergonha, se tornou em alegria, em contentamento, em poder de Deus, em milagre. No tempo de Deus, diz o Senhor, no tempo estabelecido por Ele, a vergonha se tornará alegria, a vergonha se tornará milagre. Qual é o nosso papel? Espera no Senhor. Isaías nos ensina, irmão, que Deus age. Olha o contraste, irmão. Deus age, quem espera? Mas o que eu tenho que fazer então? Nunca eu vou se movimentar? Você vai. Mas deixa eu te ensinar algo aqui nessa noite, irmão. A hora que você tiver que se movimentar, você vai saber. Deus não aprova quem força as portas, irmãos. Quem arromba as portas, irmãos, não tem aprovação de Deus. Aliás, porta arrombada tem marcas. Porta que foi forçada fica marcada. Alguém tentou entrar aqui. Mas a porta, o que diz Apocalipse? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Você não está adiantado. Se você está no centro da vontade de Deus, irmão. Se você está caminhando. Talvez você diga assim, há anos, Senhor, nada muda. Continua. Continua. Confia no Senhor. Anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Anima-te, Ele concederá o desejo do teu coração. Anima-te, Ele está no controle da tua história. Anima-te, Ele está contigo. Ele só espera, porque Ele age, irmão. E diz o que a palavra, irmão? O que a palavra diz sobre o agir de Deus? Você lembra? Toda terça-feira a gente está aqui, no final da oração, como a gente termina? Operando Deus, agindo Deus, ninguém impedirá. O patrão não impede, o pastor não impede, o vizinho não impede,
operando Deus, irmão. As portas do inferno é que tem que estar preocupado, irmão. A porta do inferno é que tem que tremer, irmão. Não é o crente. Mas ele age em favor daqueles que nele esperam. Irmãos, eu falo aqui muito de Paulo. Na conversão dele, eu já citei isso aqui. Sabe o que aconteceu? O primeiro amor, o que o crente faz? Tem oração? Tô dentro. Tem vigília? Tô dentro. Tem visita? Tem que limpar a igreja? Tô dentro. Paulo era assim também. E ele chegou lá em Jerusalém. O que tem para fazer aí? Eu me converti. Sabe o que os crentes de Jerusalém fez para ele? Sai fora daqui, rapaz, a gente não acredita na sua conversão, não. E aí? A história diz que ele volta para a cidade dele, irmão. Deixa eu te dizer aqui, irmão. Em algum momento, que a gente acha que está em ascensão, Deus faz a gente voltar em lugares que a gente não queria. Ó, tá voando! Negativo, volta para Tarsis. A história diz que ele fica 10 anos em Tarsis, irmão. Até ele começar a viajar como missionário com Barnabé. Mas sabe como a Bíblia relata essas viagens, essas primeiras viagens? A Bíblia relata assim: Barnabé e Paulo. Ou seja, Paulo não era protagonista nas viagens, era Barnabé. Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, até que chega o tempo, quando ele está preparado, que há um desentendimento. Barnabé vai para um lado com João Marcos, e agora Paulo assume a direção das caravanas, e agora é ele e Timóteo, é ele e Lucas. Sabe por quê? Há um tempo determinado. Espera no Senhor, irmão. Eu não sei o que você está vivendo, irmão, mas essa palavra tem que alcançar o teu coração. Esperar no Senhor jamais é perder tempo. Receba esta palavra no teu coração aí. Receba esta palavra no teu coração. Esperar no Senhor jamais é perder tempo. Como um Deus eterno perde tempo, irmão? Se você está esperando nele, ele está esperando a eternidade. Você pode dizer isso para o irmão do seu lado? Esperar no Senhor jamais é perder tempo, irmão. Diga isso para ele aí. Jamais, jamais, jamais é perder tempo, irmão. Vamos orar? Se coloque em pé, irmão. Esperar no Senhor jamais é perder tempo, irmão. Louvado é o nome do Senhor. Oh, irmão, essa espera aqui, é isso que eu quero que você grave no seu coração também para encerrar, irmão. Essa espera aqui, não é aquela espera coitadinha, irmão. Essa espera aqui, não é aquela, me perdoe a expressão, mas não é aquela espera mendigando algo, irmão. Sabe? Se fazendo de coitadinho, não é isso que Deus quer do povo dele, irmão. Sabe aqueles crentes pedinte? Só falta, confunde humildade, irmão. A gente acha que humildade é colocar uma roupinha rasgadinha, coitadinha, não passar mais maquiagem, não pentear mais o cabelo. Pente esse cabelo, irmão. Penteie o cabelo. Joga uma água no rosto, passa uma maquiagem, põe a melhor roupa. Você está esperando o agir do rei na tua vida. Não é mendigando não, irmão. Essa espera aqui, o que Isaías está ensinando para nós, essa espera aqui é com expectativa. É essa espera aqui, irmão. Como é isso? Vamos traduzir? Quem aqui na infância teve um passeio na escola que já dormiu com a roupa já? Quem aí já? Hoje a roupa já estava ali do lado, ali preparado. Tem alguém? Eu nem ia nos passeios. Mas quem foi aí, os playboyzinhos aí da vez aí? Hã? Olha lá o Vitor, só o Vitor levantou a mão.
Oh, meu Deus do céu. Filhinho da mamãe. Irmão, você nem dormia. É amanhã. É amanhã. É amanhã. Você sabe como é esse sentimento, não sabe? Por que não está sendo assim na sua vida? Hã? A roupa está preparada lá, irmão? Tá? Está preparada lá, irmão? Hã? Deixa eu falar aqui, isso vai falar o coração de alguns aqui. O discurso já está preparado? Tá? Expectativa. O culto de ação de graça já está preparado, irmão? Hã? Não, Deus vai me dar, ninguém entra aqui em casa, se entrar, tem que tirar o sapato. Irmão, é esperar, expectativa, é esperar com aquela ansiedade. Ele vai fazer, ele vai vir, ele vai me ouvir, ele vai responder. Você crê ainda que Deus responde orações, irmão? Você crê que Deus age em favor de quem espera nele, irmão? Hã? Aliás, irmão, existe gente que está servindo, eles estão em cada barco furado. Só que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Tem gente crendo no agir do diabo, vestindo umas roupas estranhas, nem ligando para o que você vai achar, saindo de madrugada, entrando em cemitério, colocando em encruzilhada uns negócios estranhos lá, matando animal, gastando dinheiro, esperando em alguém que não vai suprir a sua necessidade. E a gente que tem um Deus vivo, quanto tempo faz, irmão, que você não ora com aquela vontade, irmão? Quanto tempo faz que você não ora de derrubar lágrima? Faz, Senhor. Eu lembro aqui, irmão, e aliás, a gente não comentou aqui na hora dos avisos, irmão. Terça-feira, o discipular volta a começar com oração. 7h30, quem pode está de joelho dobrado aqui. E eu me lembro, irmão, eu me lembro de dias que eu dobrei o meu joelho aqui, e a lágrima caía. Mas pensa num choro bom, pensa numa espera, que eu colocava a esperança no Senhor. E sabe de uma coisa? Ouça isso aqui, ó. Ele me ouviu e atentou ao meu clamor. Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu com os ouvidos, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Sabe qual é o tema da mensagem de hoje, irmão? Não há Deus além do nosso Deus. Receba força para esperar em Deus. Receba renovo no teu coração. Receba renovo na tua alma nessa noite. Espera no Senhor. Anima-te. Ele concederá o desejo do teu coração. Espera, pois, no Senhor. É Ele que faz, irmão. Ele tem todas as canetas em sua mão. Foi pregado aqui na quinta-feira. Ele está em um trono que jamais foi abalado. Ele está em um trono aonde Ele determina, e lares são estabelecidos, portas de emprego são abertas,
abertos, relacionamentos acontecem, viradas espirituais acontecem. Ele está nesse trono, Ele age, Ele trabalha, não para todos, mas para aqueles que nele espera, pois, no Senhor. Aguarda nele, Ele está te vendo, irmão. Cristo te vê, irmão. Cristo te vê. Um certo dia ele diz para Abraão: Abraão, dispensa Agar, dispensa ela, manda ela embora, porque está tendo conflito entre Ismael e Isaac, manda ela embora. Ele dá, irmão, um cântaro para Agar e diz: vai embora com o menino, um pão e um cântaro só, irmão. O que é um cântaro no deserto? O que é uma garrafinha no deserto, irmão? Logo a água acaba. Logo a água acaba. A Bíblia diz que ela se senta afastada de Ismael, porque ela diz: eu não quero ver ele morrer. Mas enquanto ela está afastada, sentada, a Bíblia diz que ela ora ao Senhor. A Bíblia diz que ela clama a Deus. Deus diz: Agar, fica tranquila, esse menino é guerreiro, eu vou fazer dele um guerreiro. Abre os seus olhos aí, Agar. Você não percebeu, tem um poço aí na sua frente, estava aí o tempo todo. Receba essa palavra no teu coração. No tempo certo, a visão é aberta e o poço é exposto a nós. No tempo de Deus. Nos ajuda, Senhor, a confiar e esperar em Ti. Crer que o Senhor está no controle da nossa vida, da nossa história, da nossa família. Que esta palavra possa continuar fortalecendo o nosso coração, dando graça, ânimo e vigor para continuar na caminhada, para a honra e glória do Seu nome. Só os que estão esperando no Senhor, aplauda o Senhor Jesus nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Espera, pois, no Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça nessa noite. Vamos orar, agradecendo a Deus, louvo a Deus por cada um dos irmãos aqui presente. Que a sua semana seja de vitória, que a sua semana seja de bênção, que Deus se revele a você todos os dias da sua vida. Que os irmãos que estão em viagem sejam guardados pelo Senhor. Os que estão desanimados, o Senhor possa fortalecer, o Senhor possa renovar a fé de cada um para a glória do nome dEle. Senhor, muito obrigado por esta palavra, por Tua presença, por Tua doce voz em nossa vida. Que esta palavra que foi ministrada ao nosso coração possa, Senhor, florescer, nos trazer força nesta semana. Que a gente possa lembrar, Jesus, que estamos, Senhor, debaixo da Tua direção. E que aqueles que em Ti esperam, aqueles que estão, Senhor, esperando com ousadia, com força, possam crer, Jesus, possam crer que o Senhor age para aqueles que em Ti esperam. Nos ajude, nos dê graça, ânimo e vigor, que esta palavra encontre um terreno, Pai, e possa produzir frutos, Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, o desanimado, anima, dá ânimo, dá vigor, dá força, dá ânimo, em nome de Jesus, Pai. O enfermo, cura, Pai, os que estão em viagem, a Tua mão possa trazer em paz, debaixo da Tua proteção e potente mão. Que a nossa semana seja de vitória, guardados de todo mal, Pai, todo acidente, todo assalto, tudo aquilo que não vem de Ti, toda armadilha, Deus, toda palavra contrária que tente achar em nosso coração um terreno para nos destruir, caia por terra agora, em o nome de Jesus. Nos ajude, nos dê graça, nos dê ânimo, para a glória do Teu nome, amém. Irmãos, na semana eu coloquei ali, na verdade na quinta, que nós teríamos a reunião, mas muitos não vieram, né, Michel? Os alunos, né? A gente pode fazer amanhã pela internet, se der, amém? A gente marca um horário.
E todos os alunos, amanhã, à noite, a gente chama ali no Meet, a gente faz uma reunião para alinhar sobre as aulas de música. Amém? Eu mando o link ali, a gente vê um horário, mando o link, todos acessam e vem em nome de Jesus. Outro ponto, nós temos a nossa cantina, no final, passe ali, abençoe essa obra, em nome de Jesus. Recebam a bênção apostólica em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a minha, a tua, a nossa vida, todos os dias, desde agora, como para todos sempre, todos nós vamos dizer, amém. Cumprimente o Senhor.